Vamos olhar e refletir juntos sobre o parágrafo 12 do Organon da Arte de Curar de Samuel Hahnemann. Esse livro que estamos aqui mostrando na sexta edição, direto do alemão, feito pelo Grupo de Estudos Homeopáticos de São Paulo, Benoît Mir. Esse é o livro básico da homeopatia, onde o Hahnemann coloca toda a sua experiência, tudo aquilo que ele foi descobrindo ao longo da sua trajetória na criação da terapêutica homeopática, da medicina homeopática, e estamos então olhando parágrafo por parágrafo dessa obra, de tal forma que a gente possa levantar as questões e discutirmos juntos como trazer para os dias atuais as reflexões feitas por Hahnemann. Então, ele segue no parágrafo 12, nós vamos seguir aqui o, o livro parágrafo por parágrafo e trazendo então esse aprofundamento. Meu nome é Walter Sei Canosa, sou médico homeopata e cofundador do Instituto Verde e atualmente coordenador de curso da Escola de Homeopatia de São Paulo. O parágrafo 2 fala o seguinte: é somente a força vital morbidamente afetada que produz moléstias. Então vamos aí, a gente vem conversando, principalmente no parágrafo 11, sobre essa força vital que no seu movimento para manter a vida produz uma dinâmica, é uma força que a gente chama de força vital que atua no organismo mantendo a vida. Então, ela que vai receber inicialmente a alteração vital e ela que vai produzir as moléstias. Isso é muito importante do ponto de vista para entender a raiz do pensamento do Hahnemann. Então, a moléstia é esse conjunto de alterações de caráter anatômico e fisiológico que ocorre no tempo mais ou menos variável até o organismo, entre o organismo receber essas alterações vitais e manifestar em forma de moléstia, que é ter uma entidade que surge a partir da reação contra essa alteração. Então, o nosso organismo ele sabe reagir contra. E nessa reação contra, há uma luta, que a gente sabe hoje que é representada pela imunidade e alergia, e ou neutraliza na imunidade, ou produz alergia nos seus graus variados, trazendo essas alterações de caráter morfológico, que dão um nome, uma entidade, que existe um quadro clínico. Então, desse modo, continuando aqui, que as manifestações da doença, que são perceptíveis aos nossos sentidos, expressam, ao mesmo tempo, toda mudança interna, isso é, toda perturbação mórbida do dinamismo interno. Então, é o quadro clínico, é a expressão aos nossos sentidos do que é a alteração vital dinâmica. Ou seja, todo o quadro de doença vai estar expresso no quadro sintomático de sinais e sintomas que caracterizam a moléstia. Então, a moléstia a gente vai ter, muito provavelmente, um diagnóstico, um nome, porque ela é uma entidade nosológica reconhecida, né? É possível a gente estudar essas entidades e dar nome para elas, e saber os fatores que são necessários e suficientes ou concomitantes para que ela exista. Então, isso é muito expresso aqui, é perceptível aos nossos sentidos. Isso é importante.
e revelam toda essa reação, essa perturbação mórbida do nosso dinamismo interno. Não há nada que fique escondido. Por conseguinte, continuando aqui, são reveladores de toda a doença. Então, todo o quadro de doença está revelado para nós nos sinais e sintomas expressos pelo indivíduo submetido a essa noxa. A noxa pode ser uma noxa qualquer, a reação é peculiar. Além disso, a desaparição pelo tratamento de todos os fenômenos mórbidos e de todas as alterações mórbidas que diferem das funções vitais no estado de saúde, afeta certamente e necessariamente acarreta o restabelecimento da integridade do princípio vital e, portanto, recuperação da saúde de todo o organismo. Então, também é perceptível aos nossos sentidos essa alteração que o medicamento, o tratamento, aí é muito importante observar, o tratamento corretamente indicado, como coloca Hahnemann, o tratamento homeopático, o tratamento que promove uma reação contrária dirigida do organismo no sentido de debelar a doença inteiramente, através do quadro sintomático de sinais e sintomas, né? A gente opõe um quadro medicamentoso também dinâmico, ou seja, uma doença artificial, nós vamos estudar isso aqui mais para frente, que é o medicamento, obtendo então o tratamento. Por que é importante? Porque hoje nós podemos fazer desaparecer o sintoma não tratando de forma profunda, mas sim de forma paliativa, encobrindo a doença ou anergizando, tirando a força de defesa, ou seja, quebrando o processo de imunidade e de alergia, e a pessoa não manifesta por fraqueza. Então, várias condições podem causar isso, um próprio enfraquecimento do organismo, ou medicações heróicas, como é o corticoide, que é um hormônio que modula a reação inflamatória e imunológica, cortando essa inflamação, essa reação. Então a gente deixa de ter sintoma não porque ficou curado, mas porque entrou em alergia, o que é muito perigoso. Nós vamos analisar isso mais para frente, que é o caso da energia negativa. Quando a energia positiva, ela dá tempo de haver uma mudança orgânica e pode haver a cura, mas muito mais certamente ela vai aprofundar a doença porque ela vai ocasionar um processo negativo de quebra da imunidade que pode levar até a morte. Então aqui é a desaparição pelo tratamento. E o tratamento aqui, deixamos bem claro, o tratamento homeopático bem conduzido. Na nota desse parágrafo, ele vai falar sobre a força vital. Então ele coloca aqui na nota: como a força vital faz com que o organismo revele sintomas mórbidos, isto é, como ele produz a moléstia, ou seja, claramente perceptível aos nossos sentidos, viria a ser de nenhuma utilidade para o médico saber o como e o porquê, isso aqui é o que ele está chamando da medicina teórica, e jamais ele o saberá, e o que é inteiramente suficiente para permitir-lhe curar, o Senhor da vida o revelou a seus sentidos. Então, para nós não nos enganarmos com os nossos mecanismos de raciocínio, e aqui eu falei de vários, por exemplo, o mecanismo imunológico, nós chamamos de mecanismo, é uma forma da gente raciocinar e usar os parâmetros físicos e metabólicos, que a gente pode aferir, por exemplo, através de exames, para nos guiar durante o processo de cura. Quem está liderando esse processo é o organismo, e ele vai demonstrar para a gente através de sinais e sintomas mórbidos claros. Não vai haver nenhum mistério. Então, assim, a gente vai caminhando, né, e trazendo algumas coisas ao nosso raciocínio. Aqui, ele está falando uma coisa importantíssima, que o médico isento de preconceitos, ele vai colher a anamnese, o quadro clínico completo, porque nada vai estar escondido aos seus sentidos.
Ele vai usar os sintomas e a propedêutica armada toda para ampliar a sua visão de todo e para também acompanhar essa evolução com alguns parâmetros que podem nos ajudar externamente. Mas o principal, e quase que é, a totalidade do quadro de doença e também do quadro de cura, virá através da observação atenta da clínica médica, estar ao lado do paciente. Então, continuamos aqui as nossas reflexões e deixamos essa beleza do pensamento de Hahnemann expressa no seu órgão da articular. Um abraço e até a próxima.